Tomando os nossos estudos aqui, eu quero te dizer que uma das coisas que mais me motiva a ensinar esse método é porque eu realmente enxergo o que as estatísticas do vídeo que a gente vai ver daqui a pouco falam sobre o evangelismo moderno. Que 90% das pessoas que se convertem ao evangelho usando os métodos convencionais de evangelismo têm abandonado a fé e só 10% permanecem. Sabe, gente, uma coisa é alcançar 10%, outra coisa é perder 90%. Porque essas pessoas que são alcançadas, esses 100% que são alcançadas, acabam tendo no coração uma vacina contra o evangelho. Elas acabam não aceitando Jesus uma segunda vez. E isso é um grande problema. Quando nós não fazemos direito o evangelismo, nós fechamos a porta para a próxima pessoa que iria evangelizar. Então, eu quero te convidar a assistir o vídeo a seguir e preste atenção no pastor Ray Comfort e no Cameron Kirk, que é um ator de cinema. Veja como eles tratam essa questão e a base da ideia do evangelismo. Eu acho que entender a proposta ajuda a gente a aplicar depois. Então, fica com você o vídeo aí, assista e tome conhecimento da base desse método. Have you heard the exciting reports of millions making decisions for Christ? Of the church exploding and increasing in number? Well, we want to tell you about a secret. It's called the fall-away rate. 80 to 90% of those who are making decisions for Christ are now falling away from the faith. That means that modern evangelism and the methods it uses to bring people into the church is producing 80 to 90 of what we commonly call backsliders for every 100 decisions for Christ. Let me make it more real for you. A number of years ago, a major denomination in the US was able to obtain 294,000 decisions for Christ. 294,000! Unfortunately, they could only find 14,000 in fellowship, which means they couldn't account for 280,000 of their decisions. And this is normal, modern evangelistic results from local churches right up to large crusades. And we believe this tragedy is happening not because of a lack of follow-up, but rather because the church has strayed away from the biblical way of presenting the gospel, the way Jesus did. So let's look now at how Jesus' approach was radically different from the typical modern methods. In Mark 10, verse 17, we have the story of the rich young man who runs up to Jesus and says, "Good master, what must I do to inherit eternal life?" Now, I don't know about you, but if that happened to me, I would be very excited. That would be a chance of a lifetime. Notice that Jesus does not say, "Oh, my friend, you have a God-shaped hole in your heart that only I can fill. And if you will say this prayer and ask me into your heart, you'll get love, joy, peace, and go to heaven when you die." No, Jesus started by saying, "Why do you call me good? There is none good but one, and that is God." So he was correcting this man's understanding of the word good. And then he pointed him to the 10 Commandments. He gave him 5 of them. He said, "You know the law." He says, "You shall not lie. You shall not steal. You shall not commit adultery. You shall not murder. And honor your father and mother." And the young man said, "I've kept all those since my youth." And then Jesus pointed him to the essence of the first and second commandment and said, "There's one thing you still lack. Go and sell all your goods, give to the poor, and then you'll have treasure in heaven, and come follow me." And the Bible says that the man went away, sad. And I'm thinking to myself, didn't Jesus know that no one can keep the 10 Commandments? We're not saved by keeping the law. We're saved by grace. Why did he talk to him that way? I mean, he didn't talk about God's love, God's grace. He didn't pray with him. He didn't even say something like, "Wait, come back. Would you like to come to my house this weekend for a lamb barbecue where I could establish a no-strings-attached, non-confrontational relationship with you?" It seemed to me Jesus might have benefited from a friendship evangelism course. But that was my shallow and immature understanding of what he was doing. He was using a principle that prepares the heart for grace. It's a principle that has been used by Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield. And it converts the soul according to the Bible. It shows a person why they need the Savior. It's a key that changes everything. And that's why the enemy does not want you to get a hold of it.
something that the enemy has bent out of shape over the years. He's misused it and even hidden it, so that much of the church does not even know that it exists. That's why we call it hell's best kept secret. So please watch and listen carefully, and don't let anything distract you. See, they saved the lost the way Jesus did. There's only a certain amount of time left. So use the ball, use your distance, reach out to the lost, reach out to the lost. There's nothing more important than your eternal salvation. The Bible tells us in Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. What is it that the Bible says is perfect and actually converts the soul? Why, Scripture makes it very clear. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Now, to illustrate the function of God's law, let's just look for a few moments at civil law. Imagine if I said to you, I've got some good news for you. Someone has just paid a $25,000 speeding fine on your behalf. You'd probably look at me and say, that's not good news. It doesn't make sense. I don't have a $25,000 speeding fine. You see, my good news would probably not be good news. It would sound foolish. But more than that, it would also sound offensive, because I'm implying that you've broken the law when you don't think you have. But if I said it to you this way, it might make more sense. On the way here today, the law clocked you at going 55 miles an hour through an area set aside for a blind children's convention. There were 10 clear warning signs stating that 15 miles an hour was the maximum speed, but you went straight through at 55 miles an hour. What you did was extremely dangerous. The law was about to take its course when someone you don't even know stepped in and paid the fine for you. You are very fortunate. Can you see that telling you precisely what you've done wrong first actually makes the good news make sense? If I don't bring clear instruction you've violated the law, the good news will seem foolishness, it will seem offensive. But once you understand you've broken that law, then that good news becomes good news indeed. In the same way, if I approach a hardened sinner, someone whose understanding is darkened, and say, Jesus Christ died on the cross for your sins, it'll be foolishness to him and offensive to him. Foolishness because it won't make sense. The Bible actually says that. The preaching of the cross is foolishness to them that are perishing. And offensive because I'm insinuating he's a sinner when he doesn't think he is. As far as he's concerned, there are plenty of people far worse than him. But if I take the time to follow in the footsteps of Jesus, it may make more sense. If I take the time to open up the divine law and to show the sinner precisely what he's done wrong, that he's offended God by transgressing his law, then when he becomes, as James says, convinced of the law as a transgressor, the good news of the fine being paid for him will not be foolishness, it will not be offensive, it will be the power of God unto salvation. Now with that thought in mind, let's look at Romans 3:19. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So there's one function of God's law. It's to stop the mouth of the sinner. To stop a person from justifying himself, saying, there's plenty of people far worse than I am, I'm not a bad person. No, the law stops the mouth of justification and leaves the whole world, not just the Jews, but the whole world, guilty before God. Romans 3:20. Wherefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. So there, the law tells us what sin is. In fact, 1 John 3:4 says sin is transgression of the law. And then in Romans 7 verse 7, Paul says, I had not known sin but by the law. Paul said he didn't know what sin was until the law told him. And Galatians 3:24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us to Christ, that we might be justified by faith. So there he's saying that the law is like a schoolmaster that leads us to Jesus Christ so that we can be justified through faith in his blood. The law doesn't help us, it just leaves us helpless. The law doesn't justify us, it just leaves us guilty before a just and holy God. Let me say that again, this is so important. We are not saved by the law. We are saved by God's grace through faith.
The law just shows us we're filthy dirty and in desperate need of God's cleansing. And the tragedy of modern evangelism is that around the turn of the last century, when it got rid of the law and its ability to convert the soul, to drive people to the Savior, modern evangelism had to therefore find another reason for people to come to the Savior. And the issue that it has chosen to attract people to Jesus is the promise of life enhancement. The gospel has degenerated into, Jesus Christ will give you love, joy, peace, fulfillment, and lasting happiness. Now, to illustrate the unscriptural nature of this very popular teaching, one that I used to teach myself, please listen to the following story, because the essence of what we're saying pivots on this particular point. Two men are seated in a plane. The first is given a parachute and told to put it on as it would improve his flight. He's a little skeptical at first, as he can't see how wearing a parachute in a plane could possibly improve the flight. After a time, he decides to experiment and see if the claim is true. As he puts it on, he notices the weight of it upon his shoulders, and he finds that he has difficulty in sitting upright. However, he was told the parachute would improve the flight, so he decides to give the thing a little time. And as he waits, he starts to notice that the other passengers are laughing at him because he's wearing a parachute in a plane. And as they continue to point and laugh, he finally can't stand it any longer. He slinks in his seat, unstraps the parachute, and throws it on the floor. Disillusionment and bitterness fill his heart, because as far as he's concerned, he was told an outright lie. The second man is given a parachute, but listen to what he's told. He's told to put it on because at any moment he'd be jumping 25,000 feet out of the plane. He gratefully puts it on. He doesn't notice the weight upon his shoulders, nor that he can't sit upright. His mind is consumed with the thought of what would happen to him if he jumped without that parachute. Now let's analyze the motive and the result of both passengers' experience. The first man put on a parachute solely to improve his flight. And the result of his experience was that he was humiliated by the other passengers. He was disillusioned and somewhat bitter toward those who gave him the parachute. As far as he's concerned, it'll be a long time before someone gets one of those things on his back again. The second man put the parachute on solely to escape the jump to come. And because of his knowledge of what would happen to him without it, he has a deep-rooted joy and peace in his heart knowing that he's safe from sure death. This knowledge gives him the ability to withstand the mockery of the other passengers. His attitude toward those who gave him the parachute is one of heartfelt gratitude. Now listen to what the modern gospel says. It says, put on the Lord Jesus Christ. He'll give you love, joy, peace, fulfillment, and lasting happiness. In other words, Jesus will improve your flight. And so the sinner responds, and in an experimental kind of way, puts on the Savior to see if the claims are true. And what does he get? Just what Jesus promised. Trials, tribulation, persecution. The other passengers mock him. What does he do? He takes off the Lord Jesus Christ. He's offended that he's been mocked. He's disillusioned and bitter. And how can you blame him? He was promised love, joy, peace, fulfillment, and lasting happiness, and all he got were more trials and humiliation. His bitterness is directed toward those who gave him the so-called good news, and now he's worse off than he was before, because now he thinks he's given Jesus a try, and all he got was a big letdown. Another inoculated and bitter backslider. Instead of saying that Jesus improves the flight, we should be warning the passengers that they're going to have to jump out of the plane. That it's appointed a man once to die, and after this the judgment. And when a sinner understands the horrific consequences of breaking God's law, he will flee to the Savior solely to escape the wrath that's to come. And if we are true and faithful witnesses, that's what we should be preaching. That there is wrath to come. That God commands all men everywhere to repent. Why? Because he has appointed a day in which he'll judge the world in righteousness. You see, it's not an issue of happiness, but of righteousness. It doesn't matter how happy a person is or isn't in their current lifestyle. Without the righteousness of Christ, they'll perish on the day of judgment. The Bible says, riches profit not on the day of wrath, but righteousness delivers from death. You see, that's how I realized that I needed a Savior. I had many of the things that the world has to offer,
But I knew that none of that would matter on the day when I stood before God and all of my sin came out as evidence of my guilt. It was the righteousness of Christ that I would need to be saved. Now, let me say that peace and joy are legitimate fruits of salvation. They are the wonderful, beautiful results of salvation. But it's not legitimate to use those fruits as a draw card for salvation. Why? Because if a person comes to God looking for peace, some joy in their life, but they're not broken in their heart, repentant over the fact that they've sinned against Almighty God, they won't find peace with God. They won't know the joy of the Lord. They'll remain enemies of God in their minds through wicked works, separated from God because of their sin. And if we continue to give people the wrong reason to come to Christ, they'll respond with a wrong motive, lacking repentance. Can you remember why the second passenger had peace and joy in his heart? It was because he knew that parachute was going to save him from sure death. In the same way, I have, as the Apostle Paul says, joy and peace in believing, because I know the righteousness of Christ is going to deliver me from the wrath that's to come. Now, with that thought in mind, let's take a look at another incident on board our airplane. We have a brand new stewardess, and it's her first day on the job, and she wants to make an impression on the passengers, and that's exactly what she does. Because as she's walking down the aisle, carrying a boiling hot pot of coffee, she accidentally trips over somebody's foot and slops this boiling hot liquid into the lap of our second passenger. Now, what's his reaction as this boiling hot liquid hits his tender flesh? Does he go, "Oh man, that hurts"? Yes, of course, he feels the pain. But then does he stand up out of his seat, unstrap the parachute, and throw it on the floor saying, "The stupid parachute"? No, of course not. Why should he? He didn't put the parachute on to improve his flight. He put it on to save his life. And if anything, the hot coffee would cause him to cling tighter to the parachute and even look forward to the jump. If you and I have put on the Lord Jesus Christ for the biblical motive to flee from the wrath that's to come, when tribulation strikes, when the flight gets bumpy, we won't get angry at God, we won't lose our joy or peace. Why should we? We didn't come to Jesus for a happy lifestyle. We came because we had sinned against God and needed a Savior to save us from the wrath that's to come. And if anything, tribulation drives a true believer closer to the Savior. And sadly, we have literally multitudes of professing Christians who lose their joy and peace when the flight gets bumpy. Why? They're the product of a man-centered gospel. They came lacking repentance, without which you cannot be saved. Think of the woman caught in the act of adultery. She had violated the seventh commandment. The law called for her blood. They were about to stone her. The law condemned her. And that's one of the functions of God's law. It condemns. Now you might say, wait a minute. That's not right. We can't go around condemning people. Well, that's true. We don't need to. They're condemned already. John 3:18 says, "He that believes not is condemned already." All the law does is show a person himself in his true light. Some of you may identify with this. You've got a wooden table in your living room. You dust it down. It's clean, it's dust-free. Then you draw back the curtains and let in the early morning sunlight. What do you see on the table? Dust. What do you see in the air? Dust. Did the light create the dust? No. The light merely exposed the dust. And when you and I take the time to draw back the curtains of the Holy of Holies and let the light of God's law shine upon a sinner's heart, all that happens is that he sees himself in truth. The commandment is a lamp and the law is light. That's why Paul says in Romans 7 verse 13, by the commandment, sin became exceedingly sinful. In other words, it was the law that showed Paul's sin in its true light. Can you name any of the 10 Commandments? Not to kill, thou shalt not kill. I know stealing's one of them. Let's see. 10 Commandments. I think there's 10 of them. Okay, I don't know. Do you know any of the 10 Commandments?
And I don't know anymore. Can you name the 10 Commandments? No. Give me one. Heineken, Red Dot, Miller, Busch, Rolling Rock. Isn't Zima a beer? That's like 6. I think that's about it. Miller, Miller Lite, Bud, Bud Light, Corona, Heineken. Heineken, Budweiser, Old Style, Red Dog, Busch, Red Wolf, Natural Light, Guinness, Foster's, While that may seem funny to some, it's a sad reality that many people today know more about beer than they do about the 10 Commandments, God's moral standard. If someone does not know God's law, they will not see their sin as being exceedingly sinful, and their heart will not be prepared for the gospel. It's as simple as this. What farmer would take good seed and cast it on hard soil? Now, firstly, he prepares the soil. He breaks it up. Good seed, good soil, good harvest. And what modern evangelism does is it takes the good seed of the gospel and casts it on the hard, unregenerate heart of humanity. Biblical evangelism, without exception, is always law to the proud, grace to the humble. Never will you see Jesus giving the gospel, the good news, the grace of God to a proud, arrogant, self-righteous person. No, with the law, he breaks the hard heart. With the gospel, he heals the broken heart. Why did he do that? Because he always did those things that please the Father. The Bible says God resists the proud and gives grace to the humble. Let me put it another way. What doctor would give a cure to a patient when the patient's not first convinced of his disease? Imagine I'm a doctor and I say to you, I've got this wonderful cure, but you're not convinced of the disease. You're going to pour it down the drain. And why shouldn't you? You don't appreciate it, and there's no point in appropriating it. But if instead I say to you, you've got a terrible terminal disease, sit down. I can see 10 clear symptoms on your flesh. You're going to be dead in 2 weeks. And you say, oh, what should I do? Then I say to you, oh, don't worry, I've got a cure. Then you're going to grab it, you're going to appreciate it, and you're going to appropriate it because you've seen the disease, you might appreciate the cure. The disease is sin, and the cure is the gospel. And if we care about people, we must take the time to first help them see that they have the disease and help them understand the serious consequences of sin before Almighty God so that they will appreciate the cure of the gospel. I'd like to share with you now how I share my faith personally, how we put these principles into action. I love to read about how Jesus shared the gospel. And there's a beautiful example in John chapter 4 with the woman at the well, demonstrating how Jesus interacted with this woman. We like to call it the way of the Master. It shows Jesus first relating to this woman in the natural realm, talking about natural things. And then he swings to the spiritual realm, talks about spiritual things. He brings conviction using the 7th commandment and then reveals himself as the Messiah. And I'll try to follow in his footsteps, so to speak, by talking with someone about everyday things and then deliberately swing to the subject of God. And sometimes I do this by bringing up something religious that's occurred in the news, just a general question like, hey, you ever think about what happens when you die? Hey, do you believe in God? Do you know any good churches around? Or I'll use a good gospel tract to bring up the subject of spiritual things. I did this not too long ago. I was on the golf course with a friend of mine, and we got on the subject of the things of God, and I asked him, I said, you believe in God? And he says, yeah. And he says, yeah, I used to go to church when I was a kid. And then I asked him, would you consider yourself to be a good person? And he said, yeah, I do. And then I asked, do you think you've kept the 10 Commandments? And remember, that's what Jesus used, the 10 Commandments, with that rich young ruler. And this man said to me, well, I've kept most of them. I mean, I've never murdered anybody. And I'm thinking, oh, that's a good thing, out here on the golf course. And I said, well, have you ever lied? And he said, yeah, of course. And then I said, what does that make you? What are you called? And he said, a liar.
And then I said, have you ever stolen anything? That's the 8th commandment. And he said, no. And sometimes I'll say to him, come on, I'm not sure I believe you. You just admitted to me you're a liar. And he said, okay. I did when I was younger. Yeah, I've stolen a few things. And then I asked him, are you familiar with the 7th commandment? You shall not commit adultery. But listen to what Jesus said. Jesus said, whoever looks upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. Have you ever done that? And this man said, oh yeah, plenty of times. And then I said to him, by your own admission, you're a lying thief and an adulterer at heart. And that's only 3 of the 10 commandments. There's 7 more pointed at you. You should have seen the look on his face. Well, he looked guilty because he knew he was guilty. And that's what the commandments do. They leave the whole world guilty. I mean, think about it, even for you, sitting right where you are. Do you think you've kept God's commandments? Look at the first one. You shall have no other gods before me. Jesus said to love God with all your heart, mind, soul, and strength, so much that your love for everyone else is like hatred compared to your love and devotion for God. Have you always loved God that much? Or the 2nd commandment, you shall not make for yourself a graven image. Now, you can either make a false god with your hands or with your mind. Have you ever said something like this? My God is a God of love and mercy. He's not a God of judgment and would never send anyone to hell. Well, if you've said that, you're right. Your God never would send anyone to hell because He couldn't. Because He doesn't exist. He's a figment of your imagination. You've created a God in your own mind that you're more comfortable with. You've created a God to suit your sins. It's called idolatry. And many people call that simply their own beliefs, but the Bible calls it idolatry, and idolaters will not inherit the kingdom of heaven. Or the 3rd commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Have you ever used God's name as a cuss word to express disgust? Something called blasphemy. Jesus warned, every idle word a man speaks, he'll give an account thereof in the day of judgment. And the Bible says, the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain. The 4th commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. I went for 22 years as a non-Christian, knowing that God had given me life, and never once did I say, God, you gave me life. What do you require of me? One day in 7, I violated that commandment. Or the 5th, honor your father and mother. Have you always honored your parents implicitly in a way that's pleasing in the sight of God? Or the 6th commandment, you shall not kill or murder. Most of us think we're innocent with that one. But Jesus said, whoever is angry with his brother without cause is in danger of judgment. And the Bible says, he who hates his brother is a murderer. We've already looked at the 7th, the 8th, and the 9th. And who of us can say that we're not guilty of violating the 10th commandment, coveting, or being jealous, greedy for things that belong to other people? And remember, God even sees our thought life and the secret deeds done in darkness. James 2:10 says, he who keeps the whole law and violates it at just one point is guilty of all. Can you see how the commandments leave us all guilty? My friend could see that on the golf course, and so I asked him, if God were to judge you by the commandments, would you be innocent or guilty? He said, guilty. I said, so does that mean that you'd go to heaven or hell? And you know what he said? He said, heaven. Because God is forgiving. You just need to ask Him. And I said to him, man, try that in a court of law. You're standing before a judge, guilty of a serious crime, and the judge says, what do you have to say before I pass sentence? And you stand up and say, Judge, I'd just like to say that I believe you're a good man, and therefore you'll let me go. Is the judge going to let you go if he's a good judge? Of course not. He'll probably say, because I'm a good man, I'm going to see that justice is served. Because I am a good man, I'm going to see that you're punished for what you've done. And the very thing that many people are hoping will save them on the day of judgment is the very thing that will condemn them. Because if God is good, then by nature, He will make sure that justice is served and that people are punished for what they've done. And the Bible says that God will punish sin wherever it's found. He'll punish murderers and rapists, but He won't stop there. God is so good, He'll also punish liars and thieves, adulterers, blasphemers, and all those who violate the inner light that God has given to every man. So I said to my friend, if God gave you justice, you wouldn't be headed for heaven, would you? But for hell. It's when He hung His head and His mouth was stopped that I knew the law, the commandments, had done their work. And He was ready for grace. I said, man, I want to tell you some great news.
Put yourself in a courtroom. You're guilty of a serious crime with $1 million fine or life in prison. You can't pay your fine when all of a sudden someone comes into the courtroom and pays your fine for you. I said, that's what God did for you and for me 2,000 years ago. Jesus Christ stepped into the courtroom, so to speak, and paid our fine when He suffered and died on the cross. The Bible puts it like this: God demonstrated His own love for us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. We broke the law, and Jesus paid our fine. It's as simple as that. And then He rose from the grave, and He is seated at the right hand of the Father. And then I told him God commands him to repent and put his faith in Jesus Christ. We got to the end of the golf course, and he put his face in his hands and began weeping in the middle of the parking lot, crying out to the Lord to forgive him. It was a beautiful thing, and he said to my wife the next day, that was the best day of my entire life, and golf had nothing to do with it. Embora você já tenha visto no vídeo anterior, veja como o método de Jesus é simples quando ele trata com o jovem rico. Ele tem um encontro onde ele dispensa as adulações do jovem rico. O jovem rico chega chamando ele de bom mestre, né? E Jesus não aceita essas adulações. Jesus faz uma abordagem simples e direta, que é o que nós vamos fazer também. Ele usa os mandamentos. E perceba que Jesus nem cita todos os mandamentos, né? Ele cita de uma maneira livre os mandamentos. E o jovem, quando percebe o grande erro dele, né? Jesus fala, olha, falta uma coisa para você. Cumpre o primeiro mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas. Quando o jovem percebe que ele ama mais a riqueza do que a Deus, ele se afasta. E a reação de Jesus é impressionante. Jesus ele não chama para ir num churrasco na igreja, Jesus não chama para uma segunda chance, não ameniza para o jovem, ele respeita a decisão daquele jovem de partir e seguir com a vida dele. Então, esse processo de evangelismo, alguns diriam que é um processo frustrado, que Jesus teve uma mega oportunidade, a pessoa caiu de joelhos na presença dele e ele não conseguiu levar a pessoa à salvação. Mas, na verdade, um caso de sucesso de evangelismo é um caso onde a pessoa entende plenamente a mensagem, tem uma oportunidade real de seguir Jesus e ela decide se ela quer ou não. Então, nós precisamos tirar das costas da gente essa responsabilidade de fazer as pessoas aceitarem a Cristo. A nossa responsabilidade é de expor uma mensagem de uma forma compreensível, de uma forma clara, inspirados pelo Espírito Santo, guiados por Deus, com o coração limpo diante de Deus e que a pessoa possa decidir se ela quer ou não seguir a Jesus. Então, é muito importante para a gente o exemplo de Jesus, uma vez que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus e que ele teve esse resultado que para nós é tão inesperado, né? Qual é o segredo do evangelismo de Jesus? Primeiro, Jesus preparou o coração daquele jovem para ele perceber onde que estava o erro dele. O jovem, quando chega perguntando como ele faria para herdar a vida eterna, na verdade ele já tinha dentro do coração uma certeza de que ele era digno da salvação. Mas Jesus apresenta os mandamentos, manda ele cumprir o primeiro e a coisa complica. Então, vem a convicção do pecado. O pecado é revelado pela lei no coração daquele jovem. E depois disso, Jesus oferece salvação. Ele fala, olha, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Esse é o caminho para herdar a vida eterna que você veio me perguntar. Então, quando nós vamos evangelizar, é esse passo a passo que a gente deve seguir. Quando a gente pula direto para o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o que a gente faz é cortar o caminho da lei. A gente não dá oportunidade da pessoa entender o que ela fez de errado e por que ela precisa de salvação. O propósito da lei, segundo o Salmo 19:7, é restaurar a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Algumas traduções mais livres vão trazer e converte a alma. Então, se você quer converter o coração de uma pessoa para Deus, ela precisa entender que ela quebrou a lei de Deus, que ela é pecadora. Só precisa de um Salvador, a pessoa que cometeu um pecado.
Quem não cometeu o pecado não precisa de um salvador, precisa de um amigo, precisa de dinheiro, precisa de uma série de outras coisas, né? A lei, ela revela o pecado. Eu gosto muito dessa figura, ela colabora com a figura do paraquedas lá do vídeo, que é a figura do médico. Quando o médico não examina uma pessoa e ele fala assim, olha, eu acho que você está com câncer. A pessoa ela se nega muitas vezes a buscar um tratamento, ela acha que é um exagero, ela reclama que o médico está falando demais. Mas quando tem um diagnóstico eficaz, a pessoa ela percebe que ela está numa situação difícil. Quem nota, por exemplo, que está com câncer, busca imediatamente uma solução, quer saber da opinião do médico. E isso acontece também com a lei e sem a lei. Sem a lei, a pessoa fala, poxa, mas eu sou igual a todo mundo, eu não roubo, eu não mato, eu não uso drogas, eu sou uma pessoa de bem. Mas com a lei, a pessoa percebe que, embora ela seja uma pessoa legal, tem coisas muito sérias que separam ela de Deus e que condenam ela ao inferno e que ela precisa entender a cura disso, né? Então, por isso que é tão importante a lei. Agora, quando você vai evangelizar, tem um detalhe importante. Embora você não seja poderoso para converter uma pessoa, embora você não tenha recursos espirituais para fazer isso, você é um canal da bênção de Deus. Então, é importante que você esteja com a tua vida pessoal transformada. Se você estiver vivendo em pecado, se você for tentar levar a pessoa na conversa, não vai dar certo. No máximo, você vai criar um prosélito, né? Que é uma pessoa que segue você, mas que ela é tão merecedora da punição quanto você está sendo. E isso é terrível. Jesus criticou os fariseus por isso. Então, uma vida transformada é muito importante na hora do evangelismo. É importante também conhecer o evangelho. Decorar essa história que eu vou te contar é importante, óbvio que sim. Mas mais importante que isso é você conhecer a mensagem do evangelho para poder explicar para a pessoa. Às vezes, o evangelismo pode fugir daquele padrão, daquele trilho que foi traçado. Nesse modelo que a gente usa, é um pouco raro isso acontecer. Mas se você mesmo não conhece o evangelho, como que você vai convencer a pessoa, né, da boa notícia, da boa mensagem? Outra coisa importante é relacionamento com Deus. As pessoas elas não querem discurso, elas estão cansadas de discurso. Elas querem saber se o Deus que você está apresentando é um Deus pessoal, se é um Deus que você realmente conhece, se Deus conhece você também, né? Às vezes só você conhece o Deus que você inventou, esse Deus não te conhece. Então é importante que você tenha um relacionamento com Ele. É importante que você tenha um testemunho vivo, obras que testifiquem a sua fé. Falar e falar e falar não leva ninguém a lugar nenhum. Então, o nosso testemunho vivo é importante para transformar a vida das pessoas. Algumas vezes você vai evangelizar na rua pessoas que você nunca viu, mas quando você for evangelizar pessoas que você conhece, primeiro a pessoa vai querer saber se aquele cara do trabalho é o mesmo cara que está falando coisas bonitas para ela, né? Depois, nós temos que ser motivados pelo amor. Você talvez não tenha percebido, porque passa muito rápido o texto de Marcos, né, onde Jesus está falando com o jovem rico, mas o que acontece ali é que Jesus fala assim, e Jesus o amou e disse, antes de dar a sentença para o jovem, que era para ele vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e depois seguir Jesus, ele amou aquele jovem primeiro. A gente precisa orar para Deus colocar amor no nosso coração. O evangelismo não é uma exposição fria da verdade. Ele é uma exposição calorosa do amor de Deus. E quando a gente está informando as pessoas do pecado delas em amor, elas percebem isso. Agora, se você for para ser um acusador, se você for para ser a pessoa que vai escancarar os erros da outra pessoa, isso não vai dar certo. Isso vai dar muita dor de cabeça. Então tem que ser feito em amor pela pessoa. Outra coisa, na dependência do Espírito Santo. Querido, tem uma verdade que a gente fala com a boca, mas a gente não acredita no coração muitas vezes. Não somos nós quem convertemos, é o Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos isso,
o peso do evangelismo cai absurdamente. Agora, quando nós achamos que é na nossa força, na força do convencimento, das palavras, isso não dá certo. Então, tenha isso no teu coração. Dependa do Espírito. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar durante o processo. E, por fim, tem que ter um tempo de acerto. Antes de sair para evangelizar, antes de falar com as pessoas, vê se tem alguma coisa errada no teu coração, algum pecado que precisa ser corrigido, para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas que você está evangelizando. Aqui você vai ver um evangelismo real que eu fiz com uma pessoa que trabalhava aqui em casa. O nome dela é Evelyn e ela topou gravar esse vídeo para os líderes da nossa denominação. É interessante que eu fiz um apelo para ela muito claro. Eu falei, olha, eu estou explicando como é que faz evangelismo, estou tentando formar pessoas que possam aprender com esse vídeo que eu vou gravar. Você me permite gravar? Então, perceba, querido, como o vídeo foi gravado de uma maneira honesta. Embora ela não soubesse que eu também tinha a intenção de evangelizá-la, ela sabia que o vídeo era evangelístico. Ela sabia que o objetivo do vídeo era ensinar as pessoas sobre esse assunto. E ela toma uma decisão real por Jesus no final desse vídeo. Assiste e veja só como Deus faz as coisas. Tá bom, Evelyn, vamos fazer o jogo então? Vamos. Então tá, vamos lá. Fala pra mim 10 marcas de cerveja, porque evangelístico tem que começar com 10 marcas de cerveja. Misericórdia. Conheço a Skol, Skol, Brahma, a Conte, Bavária, ó, já tá subindo já. a Cristal, Budweiser, não lembro mais. Pensa aí, eu já lembrei mais você. Belco. Uhum. Que mais? A Skin. Não lembro. Então você acertou 8 de 10. Beleza. Agora eu vou deixar o jogo um pouco mais difícil. Porque jogo, se fica sendo fácil, não tem graça, né? Então, fala pra mim agora 10 mandamentos. Se complicou legal. Não. Eu sei que é não cobiçar, agora não cobiçar. Não, pode ir falando do jeito que você lembrar. Né? Com certeza você lembra os 3, 4 aí, pelo menos. Não cobiçar, seria a mulher ou, né, do próximo. Não mentir, alguma coisa assim? Não mentir, né? Não dar falso testemunho. Isso. Quem mais? Não lembro. Coisa do dia a dia. Pensa aí, ó. Coisa que não pode fazer no dia a dia. Claro que a gente fala 10 mandamentos, assim, já dá um branco, né? Então. Tem aquele. Como fala? Alguma coisa sobre traição, também que eu não lembro. Não adulterar. Isso daí. Não lembro mais. Na verdade tem os outros mandamentos, assim, é que a gente fica pensando numa coisa tão complicada que a gente não lembra, né? Não matar, não roubar, né? Honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como fica com um nome estranho, assim, amar a Deus sobre, né? A gente acaba não lembrando. Não lembro, é verdade. Agora, olha que interessante, Evelyn. Para que você acha que servem os 10 mandamentos? Pode falar o que vem na tua cabeça. Tá complicando. Para que será que serve isso? Por que tem essas regras aí? Pra gente andar o mais próximo possível a Deus, por exemplo. Andar o mais próximo possível de Deus, né? Se são mandamentos, é para obedecer, né? Para você cumprir essas... Agora, olha que interessante. Os 10 mandamentos, eles não são nada mais do que regrinhas de relacionamento. Por exemplo, vou mostrar para você como que é simples isso. Se o seu marido começa a namorar com outra mulher, como que você se sente? Péssima. Não vai rolar, né? Não. Vai
dar um fight ali, né? Com certeza. Se o seu marido coloca outra mulher acima de você, como que você se sente? Não tem nem palavras, porque é mais do que péssimo, né? Tem você e a outra, né? Entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, percebe? Uhum. Por exemplo, se o seu marido começa a cobiçar o que você ganha, ao invés de se alegrar porque você está conseguindo crescer na sua vida, como que você se sente? Constrangida, né? Porque seria É para ter um pra unir, companheirismo, né? Seria união, Se o teu né? marido, por exemplo, Evelyn, começa a mentir para você, você fala, meu, toda hora ele fala que está num lugar e não está, como que você se sente? Não dá nada, né? Não dá nada. Então, os 10 mandamentos, eles são regras muito simples. Pode pegar todos eles. Até um mandamento mais complicado, que é para guardar o dia de descanso. Se o teu marido não tiver um dia na semana para ficar com você, é legal? Não. Não. Então a gente exige dos outros exatamente o que os 10 mandamentos pedem. Agora, olha só, fazendo uma análise aqui mais sincera, alguma vez você já mentiu na sua vida? Sim. Sim. Ó a pergunta. Quem mente é o quê? Mentiroso. Mentiroso. Você já ouviu falar que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Sim. Sim. Quantas vezes eu preciso quebrar esse mandamento para me tornar um mentiroso? Quantas vezes? Isso. Basta uma, né? Basta uma. Você está entre os mais sinceros que a gente conversa. Mas tá bom, vamos lá. Vou te fazer uma outra pergunta. Alguma vez você já amou a Deus? Já amou outra coisa mais do que a Deus? Por exemplo, você sabia que era errado fazer, que Deus se entristeceria, mas foi lá e fez? Acredito que sim. Mas eu não me lembro o que, mas acredito que sim. Sim, a gente tem aquela consciência, né? Certo. Quantas vezes precisa quebrar esse mandamento para que ele seja realmente quebrado? Uma. Uma vez. Vou fazer só mais uma, tá? Senão fica muito torturante, né? Descobri coisa demais aí. Já tá querendo saber muito, né? Vamos dizer assim, ó. Alguma vez, Evelyn, você já deixou de guardar o dia de descanso? Já. Já. Quantas vezes precisa para fazer isso para quebrar esse mandamento? Uma única vez? Uma única vez. Você acha que você já fez isso quantas vezes, Evelyn? Várias. Várias, né? Várias. Várias. Bastante ou pouco? Várias vezes, bastante, porque quando eu trabalhava numa outra empresa, eu cobria muita folga nos shoppings, né? Então eu trabalhava de sábado, de domingo, feriado. Passava igual um trator. Eu não tinha, muitas das vezes eu não tinha dia de descanso. A ideia disso aqui, Evelyn, não é uma coisa acusatória, é uma coisa reflexiva. Porque aqui isso vai levar a gente a uma outra questão. Deixa eu achar aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Você percebe que conforme a gente vai quebrando esses mandamentos, uma dívida vai sendo formada com Deus? Sim. Sim. Igual essa dívida seria formada com você, no caso do seu marido, incorrendo nesses erros que eu falei, a gente adquire uma dívida com Deus. Agora, uma pergunta que é importante, enquanto a gente está vivo, como você pensa em pagar essa dívida? Conta para mim. Que formas a gente poderia quitar essa dívida? Quando você erra, o que você faz? Geralmente pede perdão, né? Pede perdão. Olha, Evelyn, essa ideia é uma ideia que muita gente pensa nisso, mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Eu vou até a tua casa, roubo o teu carro, vendo e fico com dinheiro. Aí eu ligo para você e falo, olha, Evelyn, perdão, eu não vou roubar de novo. Estou perdoado? Não. Não. Sendo bem sincero, né? Não. Direto e reto, né, Evelyn? Não. Você vê que doideira, Evelyn? Por que a gente acha que Deus vai fazer isso? Por que a gente acha que Deus vai perdoar a gente, né? Outra forma, você acha... Tem uma outra forma de pagar? Vamos pensar, eu acho que tem coisa melhor aí. Falando assim, eu não lembro. Não lembro. Ó, vou dar uma ideia pra você. Pagar o mal com o bem. Sim. É mais legal.
Pelo menos, né? Tá tendo ali uma interação. Então eu vou na tua casa, roubo o seu carro e dou de presente para uma pessoa que está lá na favela precisando mais do carro do que você. Tô perdoado? Não. Não. Você vê como funciona só para Deus? Deus deve olhar e falar, tá bom então, né? Tá bom. Você faz isso, e aí você faz o bem pro outro e acha que tá resolvendo a conta. Não é por aí, né? Não é por aí. Eu não sei, de verdade, eu não sei porquê, no pensamento popular, as pessoas realmente acreditam nisso. Uma outra forma de pagar que o pessoal fala é assim, você pagando uma promessa, ou você dando dízimo na igreja, colaborando com o reino e tal. Parece bom, mas pensa no mesmo raciocínio. Se eu vou até a tua casa, roubo o teu carro e dou o dízimo dentro da igreja, e aí? Eu acho que é um pecado mortal. Não pode? Eu acho que não. Não Você pode. vai roubar meu carro para poder dar o dízimo na igreja? Também acho que não faz sentido, Entendeu? Então, essas coisas, por que eu estou falando isso? Porque daí a gente começa a avaliar, falar, caramba, tá, e aí? Né? Como é que eu quito então esse negócio? Né? Qual que é a solução? Você não pode estar começando um jogo desse e não me dar a solução. Eu vou te dar a solução, Evelyn. A solução é essa aqui, ó. Misericórdia. Essa solução aqui. A Bíblia fala, você com certeza já ouviu esse versículo, que o salário do pecado é a morte. Então, tem dois tipos de morte. Morte física, que é quando o corpo para e a gente deixa de funcionar, né? Esse é um tipo de morte. E o outro tipo de morte é esse aqui, ó. Tá vendo esse martelinho? A gente chama de morte espiritual. A morte espiritual é assim, esse martelinho é de julgamento, né? A gente sabe que um dia toda a humanidade vai comparecer perante Deus. Sim. E isso vai ser, vamos dizer assim, individualmente. Então você vai lá e vai comparecer diante de Deus. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai te julgar. Um julgamento precisa de uma lei. Sabe qual lei que Deus vai usar? Os 10 mandamentos. Então, as pessoas que tiverem cumprido toda a lei, elas vão para o céu. As que não tiverem cumprido, vão para o inferno, ponto final. Né? A Bíblia diz que o inferno é uma separação total entre Deus e o homem, né? E Jesus fala que nesse lugar vai ter choro, ranger de dentes, que o verme vai comer e o fogo não se apaga e tudo mais. Como você se sente, Evelyn, quando você pensa nessa situação? Você iria hoje para o céu ou para o inferno com base na lei? Do inferno. Do inferno? E qual que é a sua sensação quando você pensa nisso? Horrível. Horrível. Sim. Posso mentir, né? Sim. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. Parece uma boa notícia? Vamos ser sinceros. É pesado. Não parece tão boa notícia, né? Exato. Você vê uma pessoa pendurada numa cruz, sangrando, com uma coroa de espinho, aí você fala, bom, então, né, eu acho que eu estou enrolado se essa é a boa notícia, né? Mas vou te explicar como que é essa boa notícia. Imagina só, eu e você somos grandes amigos, a gente passou o tempo da pandemia e o país afundou. A gente achou que não ia afundar, que ia retomar, mas o país afundou e acabou tudo. Não tem dinheiro para pagar água, luz, telefone, comida. A gente está comendo assim, comida mais simples de toda para sobreviver. E eu chego para você e eu falo assim, olha, Evelyn, eu ainda tenho um pouco de dinheiro que está guardado. Por que a gente não vai para o Texas? Eu fiquei sabendo que lá o pessoal está fabricando cortina e que eles estão aceitando o brasileiro para trabalhar lá. Tem alguns amigos meus que estão ganhando muito dinheiro. Mas se você quiser, a gente junta a grana e vai junto para o Texas. Você leva a sua família, eu levo a minha e vamos trabalhar lá. Né? Aí você olha para mim e fala, Bolivar, eu nunca quis sair para um país assim para trabalhar. Né? Falou, mas a gente está tão ferrado aqui que se não sair agora, eu não sei o que vai ser daqui a um ano, né? O que eu ainda vou ter, né? Então, se me emprestar o dinheiro, eu vou com você. E aí a gente pega as famílias e vai. E começa a trabalhar. E dá muito certo. A gente está trabalhando numa fábrica de cortina e está entrando grana mesmo. Você comprou um carrão que você queria comprar. Eu comprei uma casinha que estava querendo comprar para minha família lá.
E a gente está vivendo a vida assim, bem legal, saindo para comer e curtindo mesmo o dinheiro que a gente está ganhando. Só que um dia uma pessoa numa fábrica começa a te irritar. Ela fala, ô brasileiro, né, você está aqui para quê? Veio roubar emprego de americano, veio dar dor de cabeça aqui? Vocês são tudo bandidos, vocês são tudo ladrão, vocês tinham que ir para o país de vocês. E você vai se segurando, mas a pessoa não para. E lá pelas tantas, toca o sinal da fábrica e você vaza. Você entra no seu carro e senta o pé. Começa a correr e na hora você nem percebe que está correndo. Mas aí você vê as placas avisando, né? Tipo, 50 milhas por hora, 50 milhas por hora. E você fala, quer saber, meu? Eu estou ganhando bem. Que se dane. Eu vou sentar o pé nesse carro e eu vou chegar lá em casa hoje dando cavalo de pau. Sabe? Só que aí você tenta fazer uma curva e perde o controle do carro. E você esmaga 5 crianças contra um muro de uma escola. E aquela sangreira, aquela situação horrível. Aí vem bombeiro, polícia, ambulância de tudo que é lugar. Vem imprensa. E o governador do Texas, ele recebe essa notícia pela televisão. E ele fala, olha, se essa mulher chegar na minha mão, eu vou condená-la à cadeira elétrica. Meu, estrangeiro vem para o meu país para fazer esse tipo de coisa, vai morrer. E aí você contratamos um advogado e começamos a gastar tudo que ele ganhou para esse advogado defender a gente ali naquele processo, né? E vai 2 anos, 3 anos, 4 anos e de repente o advogado chega e fala, olha, é o seguinte, não tem o que fazer. Amanhã, às 17h30, você vai ser executada pelas leis do estado do Texas. Não tem o que fazer. A única coisa que poderia ser feita era o governador te absolver e você pegaria uma perpétua. Eu falo, não aceito isso, né? Não aceito isso, a gente tem que resolver. E eu lembro que quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu conheci um rapaz que se tornou assessor do governador. E eu falo para ele, cara, deixa eu conversar 5 minutos com ele, né? Me dá um jeito, abre ali um espaço, né? Ele fala, tá bom, e eu vou conversar com o governador. Quando eu chego, eu falo o seu nome, ele olha para mim e fala, mas você tá de zoeira mesmo, né, cara? Falou, você também é bem sem vergonha, né? Porque essa mulher aí, eu vou matar ela, ela vai morrer pelo crime que ela cometeu. Aí eu olho para ele e falo assim, governador, a Evelyn merece morrer mesmo. Eu concordo com o senhor. Falei, porque ela tirou a vida daquelas crianças. Então acho que não tem nada mais justo que isso. Mas eu quero fazer uma proposta para o senhor que é justa. Amanhã, 17h30, eu quero morrer no lugar dela. Eu quero ser eletrocutado no lugar dela. Aí o governador olha e fala, o quê? Falei, sério mesmo? Falei, sério. Ele falou, essa eu quero ver. Pega esse papel aqui, se ela assinar embaixo aqui, ela vai ser liberada, então, e você vai morrer no lugar dela. E eu vou correndo super feliz, chego na cadeia e falo, Evelyn, ó, tá tudo ok, né? Tua família tá aí, cada um tá com os passaportes, com os vistos, tudo certo, dinheiro, some, né? Some pro Brasil antes que mude, pode ir embora. E só olha e fala assim, como assim pode ir embora? Você tá louco? A gente tá aí brigando há tanto tempo e agora pode ir embora? Eu falo, Evelyn, porque amanhã, se você assinar esse documento, eu vou morrer no seu lugar. Foi exatamente isso que Jesus fez por você. Um dia, ele olhou a sua situação aqui, ó, falou, cara, vou fazer o quê? E ele falou, eu vou morrer no lugar dessa mulher. Eu vou me entregar no lugar dela. E uma coisa bonita dessa ação de Jesus, é que na história que eu conto para você, eu preciso da sua assinatura. Jesus falou, eu vou morrer, depois ela decide. Eu vou me entregar por ela, depois ela toma uma decisão se ela quer fazer isso. Aí a gente fica assim, poxa, mas então por que eu me senti tão mal? Porque isso já aconteceu faz tempo, né? Por que aperta tanto o meu coração? Porque uma coisa importante, Evelyn, é isso aqui, ó. É necessário assinar um documento, um contrato com Jesus. E esse contrato, ele se faz através da oração. Então, a minha pergunta para você hoje é a seguinte: você gostaria de assinar um contrato com Jesus dizendo, olha, eu aceito sua morte na cruz por mim, eu aceito esse amor que o Senhor teve por mim, se entregando no meu lugar?
Sim. Sim. Parece que não é justo, né? Não. Isso não tem a ver com justiça, isso tem a ver com amor. Isso é graça, superabundante, né, que fala na igreja, né? Então, eu gostaria de fazer uma oração com você. Você repete só o que você concordar, porque você não vai repetir para mim, você vai dizer para Deus. Eu vou guiar você na oração, né? E você pode falar isso para Deus. Se tiver alguma coisa que você não concorda, fique em silêncio. Naquele pedaço eu continuo orando próximo, tá? Vamos orar então? Vamos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quebrei a sua lei. eu quebrei a sua lei. Muitas vezes por vontade própria. Muitas vezes por vontade própria. E me esqueci do Senhor. E me esqueci do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor entre dentro do meu coração. Eu peço para o Senhor que o Senhor entre dentro do meu coração. E perdoe os meus pecados. Me perdoe os meus pecados. Eu quero assumir um compromisso contigo. Eu quero assumir um compromisso contigo. De te servir. De te servir. Por todos os dias da minha vida. Por todos os dias da minha vida. Me perdoa pelas minhas falhas. Me perdoa pelas minhas falhas. E escreve o meu nome no livro da vida. E escreve meu nome no livro da vida. Para que no dia do juízo. Para que no dia do juízo. Eu esteja em pé ao seu lado. Que eu esteja em pé ao seu lado. Protegida pelo Senhor. Protegida pelo Senhor. É o que no teu nome eu peço. É que no teu nome eu peço. Amém. Amém.